to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é convidar vocês a fazer aqui uma reflexão comigo sobre essa mudança brusca, digamos assim, das últimas gerações, mais precisamente dessa última geração. Uma mudança praticamente da água para o vinho, mas no sentido negativo. Ou seja, como que, de forma aparentemente brusca, houve essa mudança. Ou seja, deixamos de obedecer e de tomar como princípios das nossas ações e dos nossos deveres os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua igreja, da verdadeira Igreja Católica, e passamos a utilizar documentos humanistas, documentos liberais, filosofias mundanas, para serem utilizadas como fundamentos das nossas ações, sejam na família, na política, na conversa ali que as pessoas têm com seus colegas. Ou seja, tudo está permeado de humanismo, de naturalismo, e dificilmente hoje as pessoas, quando vão conversar, até mesmo em casamentos, em festas que eram para ser religiosas, católicas, estão permeadas de liberalismo, de mundanismo, de naturalismo e, como o Papa São Pio X afirmava, cheia de modernismo. Como que houve, digamos assim, uma mudança tão brusca e tão repentina, digamos assim? Então eu convido vocês para refletirem comigo sobre esta temática. E o que me levou a fazer esse vídeo, o que me motivou a fazer essa reflexão, foi um vídeo do Frei Mário, que compartilhou comigo, um vídeo onde tem ali compilações de momentos, até a década de 90, por aí, de momentos de vidas pacatas, das pessoas no interior, uma vida mais simples, uma vida mais pacata, uma vida ainda que era regido ainda, aparentemente, né? Não posso afirmar isso de forma cabal, mas aparentemente ainda tinha princípios cristãos católicos, ainda que regia ali o comportamento dessas pessoas. Eu, pelo menos, falando por mim, eu posso afirmar que até a época dos meus avós, por exemplo, quando tinha, por exemplo, Semana Santa, ainda havia aquele temor, ainda havia realmente aquela reverência a essa data nossa de extrema importância. As pessoas se respeitavam, haviam ali no semblante das pessoas, digamos assim, sinais que se tratava ali realmente de uma festa santa, de um período santo, melhor dizendo. O comportamento era, digamos assim, conformado, ordenado à Semana Santa. As pessoas não trabalhavam, não varriam casa, eram tudo realmente ordenados. Hoje não é mais assim. Vou dar até um exemplo. Estamos aqui agora no período do Advento, que é um período de reflexão, de considerarmos, né, já o Natal, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estava vindo para cá, para o trabalho, e passei por um local onde eu penso que estava ali, estava ali, pelo menos eu vi lá na placa, comemorações pré-natalinas, um ambiente todo sujo, imundo. Eu acredito que ali as pessoas estavam para fazer tudo, menos refletir sobre o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque como que você vai se preparar para a vinda de Nosso Senhor,
ou seja, para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vai para festividades onde tem bandas ali que são anticatólicas, anticristãs, cantores que são ateus e que estão ali para ganhar dinheiro, única e exclusivamente, e não para refletir sobre o nascimento de Cristo. Deu para entender? Então são festividades que não levam as pessoas à santidade, não levam as pessoas a refletirem sobre um momento santo. Não. É só mundanismo, naturalismo e liberalismo, modernismo. E nada de santidade. Como que chegamos a isso? Ou seja, saímos de uma festa realmente cristã para uma festa onde de cristão só tem um nome. Mas é tudo mundanismo, tudo coisas diabólicas, apenas com o nome de cristão. Como que isso veio acontecer? Bem, eu vou compartilhar com vocês esse documento aqui, que eu acredito que muitos já leram, que é o Humano Genus, que se trata da maçonaria. É aí onde a gente vai compreender por que essa mudança brusca. Além disso aqui, vou falar um pouco também sobre o falso concílio, o último concílio da igreja, que é o falso concílio Vaticano II, que deu início, se não me engano, em dezembro ali de 1961 e foi concluído em 1965, se eu não me engano, com Paulo VI. Parece que iniciou com o falso Papa João XXIII e terminou com o Paulo VI, se eu não me engano. E esse documento é muito interessante porque ele trata justamente dessas questões, ou seja, de como uma sociedade, de como uma conjuração anticristã foi se formando ao ponto de substituir tudo que é católico para questões puramente humanas, diabólicas, luciferianas, demoníacas, mas mantendo ainda o nome de cristão, de festividades cristãs. Vamos lá então. Eu vou ler aqui para vocês a primeira parte aqui, o primeiro parágrafo desse documento, Humano Genus, que é de 1884. Só para vocês terem uma ideia. Ele diz o seguinte, esse documento é do Papa Leão XIII. Ele diz o seguinte: o gênero humano, após sua miserável queda de Deus, o Criador e doador dos dons celestes, pela inveja do demônio, separou-se em duas partes diferentes e opostas, das quais uma resolutamente luta pela verdade e virtude, e a outra por aquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Uma é o reino de Deus na terra, especificamente a verdadeira igreja de Jesus Cristo, e aqueles que desejam em seus corações estar unidos a ela, de modo a receber a salvação, devem necessariamente servir a Deus e seu único Filho com toda a sua mente e com um desejo completo. A outra, ou seja, digamos assim, a outra cidade, outra civilização, ou outro reino, se trata de o reino de Satanás. A outra é o reino de Satanás, como ele afirma, em cuja possessão e controle estão todos e quaisquer que sigam o exemplo fatal de seu líder e de nossos primeiros pais, aqueles que se recusam a obedecer à lei divina e eterna e que têm muitos objetivos próprios em desprezos a Deus e também muitos objetivos contra Deus. Ou seja, a outra civilização, a outra cidade, digamos assim, como separou, como ele diz, né, o gênero humano se separou em duas. Uma que luta pela verdade e que está com Cristo, nosso Senhor, e com sua igreja, e a outra que tem interesses próprios, despreza o próprio Deus, como ele afirmou aqui, e objetivos contra Deus. Ficou bem claro? Esse é o primeiro parágrafo, só para vocês entenderem que desde a queda do homem existem essas duas separações. Uma que é o reino de Deus e a outra o reino do inimigo. E para a gente entender essa questão do reino inimigo, a gente
Eu vou ler aqui parte do parágrafo 2º, que está na página 112 dessa obra aqui, que eu já até falei para vocês em vídeos anteriores, que diz o seguinte: nesta época, na época que ele formulou esse documento, né, e serve também para hoje, nesta época, entretanto, os partisãos, ou seja, os guerrilheiros do mal, parecem estar se reunindo e estar combatendo com veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada e difundida chamada os maçons, ou seja, eles estão se unindo, estão fazendo uma conjuração, ou seja, uma reunião de pessoas extremamente, digamos assim, humanamente falando, poderosas, estão se reunindo, fazendo uma união comum e até fazendo uma espécie de juramento comum contra a Igreja de Cristo. E porque isso é o conceito próprio de conjuração, ou seja, uma reunião de pessoas ali com um objetivo comum contra a Santa Igreja. Deu para compreender? Estão fazendo ali uma conjuração, só que hoje está de forma mais aberta. E o documento continua. Não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos, eles estão agora abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente, e isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade, se isso fosse possível, das bênçãos obtidas para nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu vou ficar até aqui, mas deu para compreender, né? Ou seja, nós estamos lendo aqui um documento de 1884, onde um verdadeiro Papa, o Papa Leão XIII, já alertava sobre essa questão, sobre os inimigos de Cristo, os inimigos de Deus, da Igreja, se reunindo e liderados pela maçonaria, com o objetivo de destruir a Igreja e extirpar das nações qualquer resquício de cristianismo. E não se engane, você hoje aí se acha católico, vai à missa dominicalmente, tem toda aquela religiosidade, não se engane que você não está na verdadeira igreja. Quando eu falo essa missa nova, hoje já se tem uma missa nova, um catecismo novo, um código de direito canônico novo, uma constituição da religião nova, que é o Concílio Vaticano II, que é um concílio onde, digamos assim, na prática, estabeleceu as normas da falsa igreja, esse concílio aí. Mas os inimigos já estavam antes, e eles utilizaram a própria igreja para formar um concílio, que esse concílio aí é maçônico, ou seja, os próprios inimigos da igreja, da conjuração, entraram na igreja e em 1961, formularam aí esse documento, terminaram em 1965, que é uma constituição da falsa igreja. E hoje o mundo que se diz católico, entre aspas, vive sobre a égide desse falso concílio. É tanto que você pode observar o falso papa agora, o atual, o falso papa Francisco, ele fala abertamente: se você não obedece ao Concílio Vaticano II, você não está na igreja. Ele que fala, olhem aí. Ou seja, e tem muitos que se dizem católicos aí, tradicionais, conservadores, que acham que estão na igreja, como o Centro Dom Bosco, esse pessoal aí do Reconhecer e Confundir, que acham que estão na verdadeira igreja ainda. E ficam ali falsamente combatendo os erros conciliares. Só que eles não podem desobedecer, se eles aceitam Francisco como Papa, eles têm que obedecê-lo integralmente. Então, se eles desobedecem, é porque na prática eles não o têm como Papa. Mas continuam ali, levando muitas pessoas ao erro, e não chegam a declarar abertamente e concluir abertamente que isso aí se trata de uma falsa igreja. Não sei aqui, eu não vou fazer juízo temerário dos verdadeiros motivos deles não chegarem, aliás, não explicitarem essa conclusão, que eu penso que eles têm, que eles sabem. Assim também como o padre, que é muito aí queridinho aí pelos conservadores, tradicionalistas, o padre Paulo Ricardo,
que ele sabe dos males desse falso concílio, sabe dos males dessa missa nova, mas está na missa nova, está obedecendo aí a CNBB, que em tempos pretéritos ele até combatia com certo vigor, com certa veemência. Mas agora não, está ali unido com eles, obedecendo a eles. Ou seja, eu sabia que iria chegar um tempo onde ele tinha que decidir se iria verdadeiramente concluir que se trata de uma falsa igreja, que ele está digamos assim, numa heresia, que ele está ali como que se diz, o termo seria mais correto, numa seita, como uma seita protestante, mas não, ele não chegou a fazer isso. Então ele resolveu abraçar o erro, a falsa igreja. Isso é um fato, não sou eu que estou afirmando. Pode observar, em tempos pretéritos ele combatia. E engraçado que o próprio padre, que se diz padre Paulo Ricardo, ele dizia, para se conhecer alguém, você não precisa de muita coisa. São palavras dele. Ele dizia que basta saber o que elas defendem e o que elas atacam. Olha só, em tempos pretéritos, ainda no período ainda que eu penso que ele estava ali em transição, para concluir e decidir verdadeiramente que caminho seguir, ele combatia o pessoal da CNBB e defendia ainda certos valores católicos, mesmo que não integrais, mas defendiam. Agora não, ele parou de combater, ou seja, a CNBB e toda essa heresia aí, e abraçou. Ou seja, como ele mesmo afirmou, para saber quem é ele, basta saber o que ele defende e o que ele ataca. Se antes ele atacava uma coisa e agora defende, ou seja, tirem suas próprias conclusões, que eu já tenho a minha. E o detalhe, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a verdadeira igreja, que vai até o Papa Pio XII, e a falsa igreja, que são os papas conciliares. Se eu não me engano, começa aí com João 23, que são os falsos papas. Eu vou mostrar a diferença ainda nesse documento do Humano Genus, essa carta encíclica, no parágrafo 5º, no parágrafo 4º e 5º, para vocês entenderem a diferença entre a verdadeira e a falsa igreja de forma definitiva, e não mais cair e tomar gato por lebre, não mais cair no erro e tomar gatos por lebre. Ele diz o seguinte, no parágrafo 4º, ele diz o seguinte: os pontífices romanos, nossos predecessores, em sua incessante vigilância pela segurança do povo cristão, foram rápidos em detectar a presença e o propósito desse inimigo capital, tão logo ele saltou para a luz, ao invés de esconder-se como uma tenebrosa conspiração. Ou seja, assim que a maçonaria saiu da escuridão e passou, digamos assim, a não mais esconder suas intenções, mas deixar de forma clara e aberta, a igreja, assim que detectou, combateu, apontou o inimigo e combateu, e ele continua. E, além disso, eles aproveitaram e tomaram providências, pois a eles isso competia, e não permitiram a si mesmos serem tomados pelos estratagemas e armadilhas armadas para enganá-los. Ou seja, além de identificar, eles não se deixavam enganar, não caíam nas armadilhas do inimigo. E continua, para vocês tirar a conclusão agora mais profunda. Ele diz o seguinte, sobre a igreja, quando descobriu a maçonaria, as intenções dela, como que os papas reagiram. Aí eles falam, né? Além de denunciar, combatiam e faziam documentos, como esse documento aqui, Humano Genus, que, se eu não me engano, é o último documento sobre a maçonaria, propriamente dito. Não que a igreja, com os papas posteriores ao Leão XIII, não tenham feito documentos semelhantes. Fizeram, como acredito que um dos mais importantes é do Papa Pio X, da Pacendi, onde ele fala sobre isso. O próprio Papa Pio XII também fez documentos sobre tais questões. Mas vamos só ficar retidos aqui. Ele diz o seguinte no parágrafo 5º. A primeira advertência do perigo foi dada por Clemente XII no ano de 1738. Ou seja, esse documento, Humano Genus, é de 1884. Mas em 1738, o Papa
Clemente XII já tinha feito documento sobre isso, combatendo esse inimigo, ou seja, a maçonaria. E ele continua, e sua Constituição foi confirmada e renovada por Bento XIV, que foi em 1751. Pio VII seguiu o mesmo caminho, ou seja, em 1821. E Leão XII, por sua Constituição Apostólica, ou seja, Leão XII, 1825, juntou os atos e decretos dos pontífices anteriores sobre o assunto e os ratificou e confirmou para sempre. No mesmo sentido, pronunciou-se Pio VIII, em 1829, Gregório XVI, melhor dizendo, em 1832, e muitas vezes Pio IX, em 1865, 1846 e 1865. Ou seja, quando a verdadeira igreja detecta ali uma estratagema, uma estratégia do inimigo, e coloca ali as ovelhas para a perdição, quer laçar as ovelhas, armar armadilha para as ovelhas, para os fiéis católicos, todos eles, em comum acordo, que são verdadeiros papas, além de confirmar os documentos anteriores, eles ainda apontam, atualizam como que está a situação, e condenam e combatem. Tudo isso para proteger os fiéis católicos. Esse é o papel da verdadeira igreja. A igreja militante, porque nós estamos aqui militando, ou seja, combatendo os nossos inimigos, sejam inimigos externos ou internos. Aqui se trata do inimigo externo, a maçonaria. Ou seja, o Papa Leão XIII, além de atualizar a situação, mostra que desde 1738, como ele fala aqui, ou seja, antes da Revolução Francesa, os inimigos já estavam ali fazendo artimanhas. E a Santa Igreja já estava alertando, combatendo, condenando e mostrando as ovelhas para não cair nisso. Essa é a diferença entre a verdadeira igreja e a falsa. Essas são as características da verdadeira igreja, ou seja, detectar os inimigos de Cristo, ou seja, os lobos, fazer documentos contra elas, combater contra elas, dar armas aos fiéis para combater contra elas e salvarem suas almas. Essa é a verdadeira igreja. Já a falsa igreja pós-conciliar, você pode observar que, pode procurar aí, não há nenhum documento dessa falsa igreja que nos alerte sobre os inimigos da Santa Igreja. Sobre a maçonaria, comunismo. Não, nenhum, absolutamente nenhum. Pelo contrário, para vocês verem como que elas são falsas e praticamente trabalham já. Não se tratam mais aqui, por exemplo, aqui, esse livro aqui é de 1910, o templo maçônico que quer se reerguer sobre as ruínas da Igreja Católica, ou seja, de 1910. Atente-se para isso. Por quê? Para esse subtítulo, porque ele diz o seguinte, ó, o templo maçônico, repetindo, melhor dizendo, a conjuração anticristã, o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Aí eu pergunto para vocês, essa conjuração aqui, ela já não entrou não na igreja? Já não está erguendo o seu templo nas ruínas da falsa igreja? Aliás, nas ruínas que ficaram lá, da estrutura da verdadeira igreja, eles já não se apossaram não? Se apossaram, eu vou mostrar por quê. Porque nenhum documento desses falsos papas pós-conciliares combate a maçonaria, combate o comunismo, combate os inimigos da igreja. Pelo contrário, eles combatem algo. Aí sim eles combatem. Combatem o quê? A verdadeira igreja. Fizeram, para combater a verdadeira missa, fizeram uma falsa missa. Para combater o verdadeiro catecismo católico, que é o catecismo por excelência, o catecismo romano, fizeram um catecismo amarelinho, que contém ali erros graves, mas é tanto que eles colocaram o nome de Catecismo da Igreja Católica, como se os catecismos anteriores não fossem. Quando, na verdade, o catecismo romano é o catecismo por excelência da Santa Igreja. Adaptaram aí toda a estrutura da igreja para servir a maçonaria. Vocês podem observar que eles só combatem os católicos. Combatem os sacramentos,
Pode observar, não há mais nenhum sacramento no rito católico de verdade, no rito romano. E quando é uma autorização regrada ali, vigiada, que não pode sair um passo além, porque eles perseguem. E detalhe, por exemplo, tem aí essas várias missas aí, que eu até participei já, dessas missas unacum, ou seja, missas que aparentemente são do rito tridentino, rito romano, mas na verdade não é uma missa integral, não é uma missa verdadeira, porque é uma missa autorizada e com um missal autorizado do Paulo VI, ou seja, é uma missa tipo seguinte, aqueles ainda que querem ficar na verdadeira missa, nós temos isso aqui para vocês, temos aqui essa opção. É que nem hoje as pessoas, né, que querem se alimentar de forma integral. Aí o mercado diz, não, nós temos aqui essa batata, temos aqui essa fruta, ainda que vocês podem se alimentar dela. É aparentemente natural, mas você vai observar ali como que elas são plantadas, não é no ambiente natural, assim, integralmente. Tem algumas coisas naturais que a gente não pode fugir completamente da natureza, mas são resquícios da natureza e não propriamente natural. Plantar, que nem a gente plantava anteriormente, no quintal, no sítio, adubava ali com esterco de animais, não é mais nada natural. É cheio de agrotóxicos, cheio de coisas aí que são pérfidas para nós. Semelhantemente, essa igreja aí, vocês querem ainda alguma coisa natural, alguma coisa da verdadeira tradição, essa verdadeira missa? Nós temos aqui isso aqui, essa opção. Mas você sabe, né? É adulterada, você não pode falar durante a missa, vamos supor, durante a missa da Semana Santa, vocês não podem falar desse grupo, daquilo, tal, dos pérfidos judeus, você não pode falar isso. Deu para entender? Não é uma missa verdadeira. Essa missa aparentemente romana, do rito latino, não é uma verdadeira missa. Deu para compreender? Ou seja, tudo o que essa falsa igreja faz para combater não são os inimigos da verdadeira igreja. Deu para compreender? Ou seja, é como que, se verdadeiramente eles se tornassem um templo maçônico, estão combatendo agora o que a maçonaria é contra. E o que a maçonaria é contra? A verdadeira igreja, a verdadeira missa, os verdadeiros sacramentos, a verdadeira tradição. Aí eu pergunto, esses papas pós-conciliares, eles defendem coisas que a maçonaria defendem ou não? Pode observar, os papas que viajaram aí muito, que nem o Papa João Paulo II, esses outros falsos papas. Por exemplo, agora também, você pode tomar como exemplo o falso papa atual, Francisco. Quando ele viaja para converter as nações? Ele viaja para falar de Cristo? Não, mas é para conformar-se a esse mundo. Ou seja, fazer o que a maçonaria quer. Ou seja, afirmar que a Igreja Católica, quando eles vão afirmar que a Igreja Católica é a verdadeira igreja e que sem ela não há salvação? Não. Fala de liberdade religiosa, que todas as religiões podem salvar, podem levar a Deus. Deu para compreender? Quando, na verdade, o salmo da verdadeira tradução da igreja, da Vulgata Latina, do padre Antônio Pereira de Figueiredo, o Salmo 95, versículo 5, fala que os deuses das gentes são demônios. Ou seja, os deuses das outras religiões são demônios. Então, se são demônios, só tem uma que é a verdadeira Igreja Católica. Mas esses falsos papas, eles falam isso? Não. Eles falam que todos podem salvar. Olha aí digamos assim, as autoridades que tomaram conta da igreja. Se elas estão ali para afirmar a verdadeira tradição. Não. É só para adaptar, corromper e adulterar a verdadeira tradição para se conformar aos objetivos maçônicos. É a realidade. Deu para compreender? É a realidade. Não é à toa que, de um tempo para cá, houve essa mudança aparentemente brusca. Por quê?
Porque leva-se, é calculado aí, né, pelos filósofos, cientistas sociais, né, que quando há uma revolução, uma mudança no comportamento, uma mudança repentina, digamos assim, no modo de pensar, de dirigir uma sociedade, leva-se em torno de 40 anos. E se você pode observar, o concílio começou em 1960, 1961. De 1961 para 2001, que foi, por incrível que pareça, a questão das torres gêmeas, leva-se 40 anos. Ou seja, digamos assim, um cálculo de uma geração que as pessoas fazem. Uma geração muda 40 anos para mudar de comportamentos, para, como é que se diz, começar a ser implementado, começar a ser veiculado os novos ideais da falsa igreja. Ou seja, a adoção, aliás, melhor dizendo, a implementação dos documentos do falso Concílio Vaticano II. Lá tem documentos sobre a liberdade religiosa. E a gente vê hoje aí os falsos papas falando sobre isso, que todas as religiões levam a Deus. Você vê falso papa aí praticamente proibindo os pais de catequizarem seus filhos de acordo com a doutrina católica, porque isso pode infringir a mente da criança. Deu para compreender que é o mesmo método utilizado pela maçonaria? Então, qual é a conclusão que a gente vai chegar disso? Deu para entender que a mudança foi tão brusca assim, aparentemente brusca, mas tem uma razão. Está aqui, os verdadeiros papas mostraram por que essa mudança. Aí você vê algum documento dessa falsa igreja pós-conciliar condenando os inimigos da igreja, da verdadeira igreja? Não. Por que eles não fazem? Porque eles se tornaram o próprio inimigo. Deu para compreender? Ficou bem claro? É tanto que as festividades que se tem hoje, que se dizem católicas, só tem católico no nome. Mas você que é católico de verdade, que segue a verdadeira doutrina, que está atento para essas questões, você não vai para essas bandas, para essas festas pré-natalinas. Como que você vai se preparar para o nascimento de Cristo, compactuando, compartilhando e participando de festividades dos inimigos de Cristo, que são essas bandas aí promovidas pelas prefeituras, pelo governo? Como? Deu para compreender? Como que você vai para uma festa de um inimigo de Cristo para depois dizer que está se preparando para o Natal, meu Deus do céu? Me explique isso. Ficou bem claro? É como está lá naquela parábola que Cristo fala, né, sobre a festa, a verdadeira festa, onde convida todos, mas chega um lá que está sem a roupa própria da festa. Então ele é retirado de lá, à força, e jogado fora. Então você que está nesse período do advento, que é para se preparar corporalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para o nascimento de Cristo, está vestindo as roupas do inimigo e acha que vai participar da festa de Cristo. Você acha que vai participar da festa de Cristo e vai permanecer lá escondido? Fingindo que é cristão? Não. Os soldados de Cristo, os anjos de Cristo, vai retirar e jogar você fora. Essa é a realidade. Por isso que eles trabalharam numa conjuração contra a igreja e, de certa forma, conseguiram obter êxito. Eles têm o Vaticano, as estruturas do Vaticano, como ele afirma aqui, ó, o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Ou seja, eles já ergueram o templo nas ruínas. Ele já não quer mais, eles já estão lá. Ficou bem claro? Por isso que não há mais documentos dessa falsa igreja. Mas eles combatem os verdadeiros sacramentos. Você não vê mais um batismo no verdadeiro rito. Eu cheguei a assistir um batismo no verdadeiro rito. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que é esplendorosa. Você verdadeiramente se sente ali como se estivesse participando mesmo, naquele momento, os pais dos filhos, sentem que estão verdadeiramente participando agora de um momento que vai dar a você o direito de ser filho de Deus, ou seja, que seu filho vai agora ser filho de Deus. É uma coisa maravilhosa, como se você estivesse verdadeiramente
entrando no reino de Deus. Aí hoje não, o batismo é uma coisa comum, junta tudo ali, tá, não sei o quê. Não que um batismo em situações extraordinárias não possa ser, eu, por exemplo, posso batizar meu filho numa situação extraordinária, posso batizar outra criança, mas numa situação extraordinária, numa situação ordinária, comum, onde se a verdadeira igreja estivesse presente, os batismos seriam todos eles de maneira maravilhosa. Não apenas o batismo, mas a missa. Recentemente fui aí a um casamento, onde estavam tocando lá bandas de músicas mundanas. Um casamento, meu Deus do céu, que é um dos sacramentos mais sagrados. Deu para compreender? Ou seja, estão tudo tomados. As armas que nós temos, que são os meios de santificação para combater os inimigos, estão tudo adulterados. Uma falsa missa, um falso sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para compreender? Sacerdotes inválidos. Eles conseguiram, de certa forma. Espero que tenha dado para compreender e entendido, de certa forma, por que a mudança. Repetindo, uma síntese, a mudança se deu de forma brusca, aparentemente, mas com uma razão. Que desde antes da Revolução Francesa, como afirmou aqui o Papa, citando o Papa Clemente, um documento do Papa Clemente, de 1738. E depois desse falso concílio, desses falsos papas conciliares, você não vê nenhum documento acusando os inimigos da igreja, atualizando as ovelhas dos estratagemas, das estratégias dos inimigos da igreja, dos nossos inimigos da nossa salvação. Pelo contrário, eles só atacam tudo o que é verdadeiramente católico, mostrando que de católico eles não têm nada, apenas o nome, mas que já estão combatendo pelo inimigo. Essa é a realidade. Ficou bem claro? Olha aí, acabou. Não existe mais Semana Santa como antigamente. Ficou bem claro, pessoal? Deu para entender essa mudança? Então, ou você acorda e olha para a igreja que você está indo e diz, não, isso aqui não é católico. Isso aqui não se trata da tradição deixada por nosso Senhor Jesus Cristo e dada continuidade pelos apóstolos e afirmada pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. E também pelos verdadeiros papas, que são os sucessores de São Pedro. Ou você acorda e toma essa conclusão e começa a estudar e combater os verdadeiros inimigos, ou você também vai se tornar um inimigo de Cristo. Porque é como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo nos junta, espalha. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo. Não há meio termo. Como está aqui, o documento afirmou, assim também essa obra aqui, essa obra, a Conjuração Anticristã, já no primeiro capítulo, digamos assim, no primeiro capítulo, ou seria melhor dizer, o primeiro capítulo, quando ele fala do estado da questão. Já na página 21, ele começa justamente com isso. As duas civilizações. Acho que vai dar para vocês verem aí. Ou seja, existe uma civilização após a queda do homem que adere à verdade e adere aos princípios de Deus. Existem aqueles que são contrários, como mostra aqui nesse documento que eu acabei de ler para vocês. O gênero humano, após a miserável queda de Deus, Criador e doador dos dons celestes, pela inveja do demônio, separou-se em duas partes diferentes e opostas. Presta atenção, diferentes e opostas, das quais uma resolutamente luta pela verdade e virtude, a outra ao contrário. Além de, como ele diz aqui, a outra tem muitos objetivos próprios e desprezos a Deus. E também muitos objetivos contra Deus. Ficou bem claro? Então, aí vem a seguinte pergunta. De qual lado você está? Ou você pensa estar? De qual civilização você está fazendo parte?
De qual cidade você é parte? Da cidade de Deus ou da cidade do inimigo? Da civilização que luta pela verdade e que está com Deus, ou que tem objetivos próprios, luta contra Deus? E aí? Essa é a grande decisão. Aí eu pergunto, a maioria da população que se diz a população brasileira que se diz católica, hoje, de forma inconsciente, até de forma ignorante mesmo, ignorante, estão fazendo que agrada a Deus ou contra Deus. Por exemplo, a maioria das pessoas que se dizem católicas vai para essas festividades aí pré-natalinas, com essas bandas aí, com essas pessoas, esses cantores que são anticristãos, seminus, cantando aí seminus, e acha que está se preparando para o Natal. Ou seja, Natal para eles é o quê? É uma festividade comum. Eu faço a seguinte pergunta: qual dessas bandas aí que se diz católica, ou aliás, que participa aí desses eventos aí natalinos, fala de Cristo? Fala sobre o nascimento de Cristo? Não, nenhum deles. Mostrando claramente ali que o objetivo deles ali não é participar, preparar as pessoas espiritualmente para o nascimento de Cristo. Não. Estão ali para fazer parte do inimigo. Essa é a realidade. Ficou claro, pessoal? Deu para compreender por que, depois praticamente da década de 90, do ano 2000, do início dos anos 2000, acabou-se. Por quê? Porque foi um período de 40 anos que é necessário de uma geração para diluir ou adaptar aquilo que é anterior para os ideais novos. O ideal dessa falsa igreja, dessa seita que se apossou da igreja católica, das ruínas que ficaram da verdadeira igreja católica. Então, o que eles planejaram, geralmente, você pode planejar uma coisa, vamos supor, você pode planejar, vamos supor uma mudança de vida. Você pode planejar isso em um dia, mas para você pôr em prática, leva-se tempo. Aqui foi uma mudança, um planejamento para destruir a verdadeira e santa igreja, que é impossível. Não destruíram, ocultaram. Mas leva-se ano. E depois que eles implantaram, através do Concílio Vaticano II, que na verdade foi ali o momento que eles se apossaram da igreja, você pode observar que quem participou desses, quem foi convidado e participou ativamente desse concílio para formular os documentos foram os inimigos da igreja. Não sou eu que estou falando, não. Olha aí, tem aí uma série de vídeos, se não me engano, 19 vídeos, que está lá no canal do Centro Dom Bosco, que se chama, esqueci o termo, que é tipo umas aulas que ele dá lá, de catecismo contra a igreja. São 19 vídeos. Catecismo anticatólico, alguma coisa desse tipo aí. 19 vídeos. Eles mesmos afirmam que foram os inimigos da igreja que fizeram o concílio. Quando foi... Outra afirmação, que os convidados para reformularem a missa foram os inimigos da igreja. Deu para compreender? Então você acha que é católico, está participando de uma igreja católica? Você não está. Você está participando de uma adaptação feita pelos inimigos da igreja para tentar parecer como uma missa católica, mas não é missa católica. Tem até um vídeo que eu assisti do Diogo, do Controvérsia Católica, onde ele mostra uns dados interessantes. Ele mostra que da verdadeira missa, a missa verdadeiramente católica, para essa falsa missa, houve uma mudança de 70%, se eu não me engano. E só tem 30% dessa missa nova, dessa falsa missa, que tem elementos católicos. Detalhe, elementos católicos. Não está afirmando que são católicos integralmente. Não, deixaram ali alguma coisa de católico, tal, mas só para transparecer católico. Você não pode mudar tudo. Vamos supor, sua casa é branca, de uma hora para outra, você não pode mudar para preto, assim, repentinamente.
As pessoas vão estranhar, você tem que ir mudando aos poucos. Vai diminuindo a cor, botando um cinza, aí vai mudando mais, até chegar ao preto. Para as pessoas não estranharem. Deu para compreender? Semelhantemente aconteceu esse falso concílio. Foi mudando uma coisinha ali, outra aqui, até o ponto de mudar praticamente toda a doutrina, mas permaneceu o nome de católico. É isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para compreender. Espero que tenha dado aí para ajudar vocês nessa reflexão. Se vocês julgarem esse vídeo profícuo, de certa forma proveitoso, compartilhe com mais pessoas, colegas e amigos. E é isso, pessoal. Reflitam bem ainda, nós estamos já terminando, né, o período do Advento. Reflitam sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os inimigos de Cristo, e vamos verdadeiramente comemorar o Natal, o verdadeiro nascimento de Cristo. Vamos dar significado ao Natal verdadeiro, que é o nascimento de Cristo. Então eu convido vocês a todos, quando forem mandar mensagem para os seus familiares, apenas uma sugestão, eu convido a todos para, ao invés de vocês desejar Feliz Natal, desejem o feliz nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem para mostrar para eles que o Natal é o nascimento de Cristo, não é uma festa comum, não é simplesmente comes e bebes, não é ali cortar um peru, um frango, participar ali daquela comida, daquele banquete, não, é o nascimento de Cristo. Então, ao invés de você dizer Feliz Natal, eu convido todos vocês a dizer Feliz nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Lembrando que tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.